Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então, a palavra-chave que define essa nossa lição é corpo. Mas o que significa corpo? Corpo é a parte física, a parte tangível, a parte material, a parte tocável ou a parte palpável. Então, nessa lição, nós iremos explorar a complexidade e a beleza do corpo humano como criação de Deus. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmos, capítulo 189, versículo 14. Logo de início, o que eu gostaria de destacar aqui é o significado desse termo terrível, né? Esse termo terrível aqui, ele aparece não no sentido negativo, no sentido de aterrorizante, né? Mas ele aparece num sentido de temor reverente, cheio de espanto sagrado, ou seja, cheio de reverência, com uma reverência profunda. Por que essa reverência profunda? Porque Deus nos fez, Deus nos formou de uma forma maravilhosa, extraordinária e complexa. Perceba que Davi, ele utiliza aqui o termo maravilhosas, na expressão maravilhosas são as tuas obras. Quando ele fala maravilhosas, ele está transmitindo aqui um senso de admiração profundo e está refletindo também acerca das extraordinárias ações de Deus. Ou seja, em outras palavras, o que Davi está tentando dizer é que o corpo humano ele foi formado de uma forma tão complexa, tão maravilhosa, tão extraordinária e completa que só Deus poderia fazer isso. Aleluia. Verdade prática. A busca incessante da ciência para compreender os mistérios do corpo humano reflete a curiosidade e a necessidade do entendimento do ser humano. No entanto, os crentes encontram consolo e certeza em saber que cada aspecto do corpo é uma criação meticulosa da mão poderosa e perfeita de Deus que nos formou com propósito e amor. Então, queridos irmãos, existem mistérios que a ciência ela reconhece, mas infelizmente não sabe explicar. Né? Nós, porém, que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, sabemos que por detrás, né, dessa admirável perfeição que é o corpo humano, está Deus, que é o autor de toda a criação. Então, o que a gente pode dizer, em outras palavras, é que a ciência, ela reconhece o mistério, mas nós reconhecemos o Criador. Introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Então, o racionalismo e cientificismo são concepções filosóficas que tentam explicar, entender, né, o fundamento da natureza humana, o fundamento do ser. E o que a gente observa é que, por exemplo, o racionalismo, ele busca, ou ele tem como objetivo, ou ele diz que a razão, a lógica, o cognitivo, o racional são ferramentas essenciais para a compreensão da verdade. Já o cientificismo diz que a ciência é a resposta para tudo. E o que a gente observa é que, apesar desses esforços, a razão e a ciência ela não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Então, embora elas busquem respostas para a existência humana, falha em explicar a complexidade do corpo humano. Existem determinados mistérios e enigmas que a ciência ela não tem pleno domínio, ela não consegue explicar perfeitamente, plenamente. Então, por conta disso, né, o homem pós-moderno ele vive uma grande crise de identidade. Por quê? Aqui diz assim, a crise de identidade do homem pós-moderno é exacerbada pela falta de respostas satisfatórias sobre sua existência, refletindo assim uma busca por propósito. Então, o que a gente observa, irmãos, é que determinadas respostas, a gente só vai encontrar por intermédio da fé. Somente pela fé e por meio das Escrituras que teremos resposta sobre nossa constituição e existência. Primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Do pó da terra. Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Então, o que a gente observa, irmãos, é que do pó da terra, né, e a pergunta que não quer calar é como que o Criador, valendo-se de uma obra-prima,
tão comum como o pó da terra, conseguiu constituir uma obra tão extraordinária, complexa e completa como o corpo humano. Então a gente vai entender mais à frente que esse mistério ele só pode ser entendido pela fé. O corpo humano é composto por cerca de 37 milhões de células que trabalham em harmonia, desafiando até mesmo as explicações mais avançadas da ciência moderna. Então, o que é que acontece? Cada célula ela desempenha funções específicas que se interconectam, demonstrando a grandeza e a complexidade da ação divina. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é que tudo se origina de Deus. Tudo vem de Deus. Ele é a fonte suprema de toda a criação e existência. Aleluia. Então, essa obra extraordinária de Deus, ela reflete a sabedoria infinita e o poder criativo do nosso Deus. Cada parte do nosso corpo, desde os órgãos, os tecidos, órgãos e até os sistemas, é cuidadosamente projetado para funcionar em perfeita harmonia, revelando a intenção e os propósitos divinos. A individualizada formação integral. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Então, Deus é responsável pela formação integral de cada ser humano, unindo espírito, alma e corpo em um processo divino que ocorre desde a concepção. Essa união é essencial para a compreensão da natureza humana no valor que cada vida possui diante de Deus. As Escrituras revelam que a vida é completa já no ventre materno. Então, desde o ventre materno, a vida humana ela é completa, ou seja, ela é composta por corpo, alma e espírito. E a gente pode, e tem respaldo bíblico lá em, por exemplo, Gênesis capítulo 25 e 22. A gente observa que Rebeca, ela tinha filhos gêmeos, que era Esaú e Jacó. E a gente observa que eles já estavam lutando entre si. E isso caracteriza a presença de vida e personalidade. É por isso que a vida humana, ainda no ventre, ela já é completa. Corpo, alma e espírito, como mencionei. Tópico 2, o corpo e a glória de Deus. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. Então, o que significa tecelão? Tecelão é aquele que tece o pano, é o tecedor, né? Então ele tece o pano de forma habilidosamente. E é por isso que Davi ele atribui, né, em sua linguagem poética, ele descreve essa ação de Deus como um tecelão, né? O divino tecelão, o perfeito artista. Então, o que a gente observa é que Davi ele expressa gratidão e louvor pela criação. Essa percepção, né, nos liberta de dúvidas e especulações, levando-nos a reconhecer a grandeza do Criador em nossas vidas. O reconhecimento da obra de Deus na criação do corpo humano é fundamental para evitar enganos. Quando nós entendemos e aceitamos que nós somos criações divinas, nós afastamos de teorias e ideologias que distorcem nossa identidade e propósito. Então, irmãos, o que a gente observa é que no versículo 14, na parte B, na parte final, o salmista ele usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem. Então, Davi ele tinha consciência e convicção de que ele foi formado, de que o ser humano foi formado de forma extraordinária, de forma maravilhosa. E o que nós observamos é que Davi ele não tinha um embasamento científico, né? Ele não tinha a tecnologia, ele não tinha as ferramentas que nós temos hoje para pesquisar, para aprofundar o conhecimento, mas que através da fé, Davi ele conseguiu ter uma compreensão e um entendimento espiritual correto. Então, a lição que a gente pode extrair, né, deste versículo aqui é que a verdadeira fé ela produz entendimento e percepção espiritual correta, gerando assim quietude interior. O divino tecelão, a ação de Deus na criação do corpo humano.
Outro ponto, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, nós temos corrente de pensamento como o maniqueísmo. O maniqueísmo, ele acredita que o corpo ele é tão mau que tem que ser negado. O platonismo ele valoriza a alma em detrimento do corpo. E o gnosticismo também desvaloriza o corpo também. Então, o que a gente observa aqui é que uma visão negativa, né? Eles tinham uma visão negativa do corpo, eles acreditavam e viam a matéria de forma negativa, considerando assim o corpo como algo essencialmente mau. Mas de outro lado, tinha também aqueles que prestavam culto ao belo, ao corpo belo, né? Na Grécia Antiga. E isso traziam vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes, né? Que deformam e desonram o corpo. A outra vertente fala sobre o narcisismo moderno, né? Que é marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Então, irmãos, o que a gente entende a partir desse tópico aqui, desse ponto, desse subtópico, é que a gente precisa ter cuidado, né? E prestar atenção com relação ao perigo dos extremos. Ou seja, cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. Então, o cristão ele tem que entender que o cristão ele deve agir de forma equilibrada em tudo. Tópico 3, o corpo e a coletividade. Seres relacionais e sociáveis. Deus nos criou como seres que necessitam de convivência e interação com os outros, o que é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional e espiritual. Então, queridos irmãos, Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociáveis. O que significa gregários? Né? Esse termo significa bando, rebanho, multidão. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus disse assim: frutificai, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Então, isso aqui mostra a importância, né, da questão, a importância do social, né? Que nós somos seres relacionais. Fomos feitos para nos relacionar. A vida em comunidade é parte do plano divino para a humanidade. A prática relacional é indispensável para o ser humano, pois é por meio dela que construímos vínculos, trocamos afeto e criamos laços que sustentam nossas vidas. Essas interações são essenciais para a saúde mental e espiritual. Então, a gente precisa entender que Deus nos fez para viver em sociedade. Até porque, se não fosse assim, Deus não teria, né, nos ordenado a viver, a frutificar e multiplicar. Então, quando ele usa essa expressão frutificai, multiplicai-vos, enchei toda a terra, diz respeito dessa relação, dessa prática relacional. Essas interações elas são essenciais para a nossa saúde mental e espiritual. Prática relacional. Deus nos fez seres sociais e relacionais, e isso se reflete na nossa fé. Então, a verdadeira adoração e religião não são meras crenças individuais, mas envolvem ações e interações que devem ser expressas fisicamente, promovendo a comunhão e o amor entre os irmãos. O corpo é um elemento essencial durante o culto divino, pois a presença física dos fiéis permite uma experiência comunitária e de adoração mais rica e significativa. É através do nosso corpo que expressamos nossa devoção e entregamos louvores a Deus. Então, essa troca de afetos por meio de expressões corporais não pode ser substituída pela frieza da tecnologia. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a tecnologia. Porque existe um ditado que diz assim, que a tecnologia, né, ela aproxima quem está distante, aproxima quem está distante e distancia quem está perto. Então, a gente precisa tomar cuidado. A expressão corporal na adoração. Adoração não é apenas uma atividade mental ou emocional. Ela envolve também uma expressão corporal intensa que reflete nossa entrega e devoção a Deus. Os gestos, movimentos e posturas durante o culto são formas de demonstrar nossa reverência e amor ao Criador. Embora a tecnologia possa servir como ferramenta útil no culto, seu uso excessivo pode criar distrações que afetam os fiéis na verdadeira essência da adoração. É importante encontrar um equilíbrio entre a utilização de recursos tecnológicos e a experiência espiritual autêntica no culto. Então, assim, os recursos tecnológicos eles são de suma importância, são importantes, são muito úteis.
mas desde que usado com moderação. Porque quando não é usado como moderação, ao invés de servir como benefício, serve como malefício. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente observar, até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Então a gente tem que ter muito cuidado. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala justamente sobre a questão do equilíbrio, né? Então a gente não pode nem usar demais, né? Nem um extremo, nem o outro extremo, né? A gente tem que ter equilíbrio. Usar, pode usar, mas use com moderação. Então a verdadeira adoração ao Criador envolve não apenas a mente e a alma, mas também todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus nos leva a render-se à sua soberania e confiar em seu eterno poder, refletindo a importância de cada aspecto da nossa existência na adoração. Então, irmãos, para concluir, devemos honrar, adorar e glorificar a Deus em tudo, não só individualmente, mas coletivamente, reconhecendo o nosso corpo como obra-prima das mãos de Deus. Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.